Olá pessoal, amigas e amigos, alunas, alunos, colegas do meio jurídico, da advocacia, do magistério, da literatura, parceiros da atividade econômica, sócios, associados, colaboradores e empregados, vocês, brasileiras e brasileiros, de qualquer cantinho desse país ou do mundo, que estão preocupados com os efeitos da pandemia do coronavírus na nossa sociedade, no nosso estado, em especial com os desdobramentos que as medidas hoje adotadas em razão do caos na saúde podem acarretar na economia do país em muito rápido espaço de tempo, eu venho aqui trazer algumas reflexões com um propósito colaborativo, colocadas de maneira muito ordeira, muito serena, pautadas em análises técnicas, em muita leitura, muita reflexão, muito diálogo com pessoas estudiosas, especialistas em diversos segmentos, para que a gente possa dar a nossa parcela de colaboração, trazendo palavras para que vocês reflitam e, se entenderem que é de valia, compartilhem com o máximo de pessoas de bem desse país, para que a gente possa propagar uma ideia de união independente das ideologias político-partidárias, sociopolíticas de cada um, a gente propagar uma mensagem que almeja unir pessoas com capacidade crítica, com capacidade de pensar, em prol da adoção de alguns comportamentos, de algumas medidas colaborativas para a sociedade, para o país, independente de qual é a sua classe social, de qual é a tua realidade econômica hoje, se você tem a ideologia política A ou B, nós somos todos brasileiros. Penso que se esse vídeo está chegando até você, você, assim como eu, é alguém de bem, que guia os teus passos com lastro na ética, no respeito, no amor ao próximo, no amor à família e no amor ao nosso país. Então, eu venho aqui trazer algumas palavras sobre os desdobramentos dessas primeiras passagens, desses primeiros dias da pandemia do coronavírus no Brasil e da medida de isolamento social geral e trazer algumas reflexões sobre o impacto na economia. Permita-me me apresentar. Eu sei que muitos de vocês, principalmente os que são seguidores aqui do meu canal, já me conhecem, mas para quem está me vendo pela primeira vez, e obrigado aqui pela sua audiência, eu sou o Pedro Barreto. Eu sou formado em Direito, foi a minha primeira graduação, minha primeira universidade. Eu concluí o meu bacharelado em 2001. Ao final de 2001, começo de 2002, me tornei advogado, professor, muito menino ainda, aos 23 anos, exercendo o magistério jurídico, que faço com muito amor há 20 anos. Sou filho e neto de professores, professoras, meus pais, meus avós, todos de carreira docente. Fui criado dentro do ambiente acadêmico, da sala de aula. Além de ser professor, escritor, palestrante no mundo jurídico, sou empresário na área da educação e fora dela há mais de 15 anos, palestrante e rodo o país, desenvolvendo treinamentos de lideranças, desenvolvimento de inteligência emocional, de habilidades relacionamentais com diversas pessoas dos mais variados segmentos profissionais. Mas eu venho aqui como um brasileiro, o pai do Pedrinho e da Laís, pai de uma criança e de um adolescente, minha filhinha com 10 anos, meu filho com 12, filho de Pedro e Cristina, minha mãe com 70 anos, meu pai idoso com 80, neto de Dona Margarida, 95 anos, e evidentemente que como uma pessoa batalhadora, trabalhadora, estou preocupado com o que o país está vivendo e com o que o país pode vir a enfrentar se não forem tomadas medidas acertadas em caráter emergencial, com pequeníssima margem de possibilidade de erro, pelos líderes que hoje no governo e ao lado dele tem a missão de conduzir o nosso país e a nossa sociedade na persecução da solução adequada a curto prazo, porque não dá para esperar muito para isso que nós estamos enfrentando. Eu, como sou professor, tenho o hábito de diagramar em fluxogramas as minhas ideias, acostumado a dar aulas fazendo mapas mentais, neurociência. Então, eu rabisquei, peço perdão a você pelo amadorismo, eu não estou no meu ambiente, no meu estúdio, com os meus tablets, então eu rabisquei aqui no papel com o hidrocor da minha filha. Eu venho falar sobre isso aqui com vocês. Esse conflito entre o caos da saúde e o caos da economia. Cada um tem o seu rol de efeitos lesivos. O que seria pior
o que será pior para o país. Essa é a pauta desse nosso bate-papo. Primeira premissa, o que é o caos da saúde? O caos da saúde significa que, em razão desse vírus, em razão da capacidade que ele tem de se propagar numa velocidade absurda e a facilidade do contágio, da contaminação de pessoas, em razão desse vírus, nós termos que assistir à perda da vida de muitos de nós na sociedade, em especial aqueles que, sendo mais vulneráveis ao efeito letal, poderiam ser mais atingidos com dito efeito, que são as pessoas idosas, as pessoas portadoras de algumas patologias que seriam mais vulneráveis ao efeito letal do vírus. Então, o que seria o caos da saúde oriundo do Covid-19? Seria termos muitas pessoas morrendo diante dessa pandemia. E como isso seria possível? Para que as pessoas com clareza entendam. Bom, é que esse vírus se propaga numa velocidade muito fácil, muito rápida, muito grande, e ele pode levar a uma explosão de pessoas contagiadas, e muitas dessas pessoas, sendo aquelas que, por serem vulneráveis, poderiam ter a necessidade de uma internação hospitalar e não suportarem, caminhando para a morte. Por que poderíamos ter um caos com muitas vidas sendo perdidas? Por um motivo simples. Porque a realidade da infraestrutura do nosso sistema de saúde, e aí estou aqui já unindo pública à privada, não é preparada para atender demandas de internação em massa com situações como essa, com os problemas respiratórios e de infecção e de contaminação do coronavírus. Então, se a gente tem uma explosão de casos de contágio, a gente aumenta a probabilidade de termos pessoas vulneráveis contagiadas, e são aquelas que têm risco letal. E se esse volume de pessoas chegar num certo momento rápido a uma quantidade que nós não temos infraestrutura no sistema de saúde para acolhê-las com internação hospitalar, com a disponibilização dos equipamentos, dos respiradores, dos ventiladores, com os profissionais de saúde preparados para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento numa quantidade suficiente, nós teremos perdas de muitas vidas. As mortes, como por exemplo, se tem assistido em grande escala na Itália, se dão principalmente pelo motivo de que você tem um volume muito excessivo de pessoas contagiadas, o que aumenta a base do volume de pessoas com risco de perda da vida, e esse volume de pessoas procurando hospital esbarra numa infraestrutura hospitalar insuficiente para atender essa demanda em massa. Nesse linear, é inevitável assistir o que o mundo perplexo tem assistido em algumas localidades, as mortes em escala. Observe que, se existisse infraestrutura hospitalar preparada para acolher uma demanda em quantidade gigante de pessoas infectadas, não haveria o caos da saúde. Haveria um grande problema, um excesso de internações, um excesso de buscas de amparo hospitalar. Mas se existissem leitos suficientes, hospitais suficientes, aparelhos eficientes e profissionais preparados para esse tipo de atendimento suficiente, não haveria o caos. O caos é a morte de pessoas inocentes, o Estado não conseguindo evitar essa morte em razão da pandemia. Então, o que é que nós precisamos? A solução número 1, que é a ideal, seria a do desenvolvimento da cura, da vacina, o que ainda vai levar um tempo. A solução número 2, e essa é a que tem que ser buscada, é a da geração a curto prazo e com inteligência e eficiência de uma infraestruturação ampla do sistema de saúde, para que a gente possa ter em curto tempo capacidade de recebimento de um volume elevado de pessoas. Como o vírus chegou aqui agora há pouco e a gente se depara com a realidade em que essa infraestrutura não existe, é preciso ganhar tempo freando a explosão dos contágios para que se consiga tomar as medidas certas
de infraestruturação do sistema de saúde, aparelhando e construindo hospitais, casas, aparelhando, municiando de profissionais especializados para que, havendo uma explosão de contágio, não haja perda de vidas. E aí você controla o caos da saúde. Pessoas que, sendo contagiadas, não sejam vulneráveis e não corram risco de perder a vida, vão criando a cura, os anticorpos, e aí você começa a proliferar pessoas com a cura, pessoas com anticorpos reagindo ao vírus na sociedade. Tudo isso tem um tempo de transição. Só que hoje, como nós não temos essa infraestrutura hospitalar, o que é que nós precisamos fazer? O que tem sido a orientação dada pela Organização Mundial da Saúde no mundo inteiro, que é evitarmos a proliferação do vírus. E a medida adotada é a medida de isolamento social coletivo. Por que da medida de isolamento social coletivo? Porque através dessa medida você evita a aglomeração de pessoas. E a aglomeração de pessoas é exatamente o fator de proliferação do vírus. O vírus, ele passa muito fácil, o toque, depois no rosto, na boca, nos olhos, a inalação, a respiração, e as pessoas são contaminadas. E aí prestem atenção, o que se quer evitar é o caos da saúde, porque quando se fala de vidas, não se pode brincar. E mais, quando se fala de vidas de um segmento de pessoas, claro que a de todos fica exposta, mas fica mais exposta a dos vulneráveis. E aí a gente fala de um segmento de pessoas da sociedade que nós temos que ter um cuidado, um amor triplicado. Nossos pais, nossos avós, a senhorinha ou senhorzinho ali da casa do lado, que você pode não ter qualquer vínculo de parentesco, mas é alguém que merece total amparo, amor, respeito. Então não importa qual é a sua idade, não importa se você é atleta, você pode ser contaminado. E ainda que você sobreviva com suficiência ao vírus, você pode contagiar seu pai, sua mãe, você pode tocar numa maçaneta de uma porta e contagiar uma pessoa idosa que não tem a condição de reagir. A medida de isolamento social, ela se faz necessária. Já já eu vou trazer a análise a respeito da necessidade que ela seja temporária, porque um lockdown destrói um país mais do que uma pandemia. O caos econômico pode ter efeitos muito piores que o caos da saúde, ainda que a gente não tenha como dizer o que pode ser pior do que a morte de pessoas inocentes, por ausência de capacidade de atendimento do Estado. Então, essa medida de isolamento é uma medida que foi idealizada pelas organizações de saúde mundial, pela Organização Mundial da Saúde, por entidades com base em critérios técnicos. Olha, vamos isolar as pessoas temporariamente para evitar que a curva se acentue numa velocidade descontrolada e tenhamos um volume de pessoas contaminadas maior do que a capacidade de atendimento, e com isso, se as pessoas se isolam e a gente quebra a proliferação do vírus, a gente evita o caos da saúde. Aí vem a pergunta, essa medida é necessária? É. Ela é necessária. Quem tem que se isolar? Na teoria, se vocês fizessem uma análise fria, e em regra, o que é teoricamente perfeito, normalmente é praticamente inviável. Na vida tudo é assim, não é? Ou quase tudo. Na teoria, todas as pessoas deveriam se isolar. Porque se todo ser humano é refém da possibilidade de contaminação e contaminado se torna um agente contaminador, todos deveriam se isolar. Entretanto, sabemos todos que é impossível que todas as pessoas parem. Existem pessoas no hospital, por exemplo, que estão internadas por outro motivo, com câncer, com leucemia, o médico tem que ir, a enfermeira tem que ir, a pessoa que está lá lavando numa lavanderia o lençol do quarto do hospital tem que ir trabalhar. Existem alguns serviços que são essenciais, que têm que ser regidos pelo regime jurídico da ininterruptibilidade e não podem parar. Então você já tem uma gama de pessoas que vai ficar exposta. Sejam vulneráveis ou não, essas pessoas que têm que trabalhar. Então já há uma parcela de pessoas que não pode ser incluída nessa medida necessária de contenção da proliferação da doença. Para essas pessoas tem que existir uma política de total proteção. Orientação para higienização máxima, evitar ao máximo o risco de serem contaminadas. Quanto mais essas pessoas tiverem educação, orientação e autocuidado, menor será o nível de infectação dessas pessoas. E as demais, pessoas que não precisam ir para o trabalho essencial, aquelas que podem parar de trabalhar e ficar em casa, e aquelas
que podem trabalhar de casa, home office. E aí entra a necessidade de se dizer a essas pessoas, vocês precisam ficar em casa. Porque se essas pessoas não ficarem em casa e a gente gerar aglomeração na rua, a gente gera a explosão do contágio, com a explosão do contágio a gente vai gerar a explosão de internações, a gente vai gerar as mortes, que é o que se quer evitar. O objetivo não é evitar a morte dessas pessoas, especialmente dos idosos e daqueles que sofrem de algumas patologias, dos transplantados, etc. Sim, se esse é o objetivo, desenvolvamos uma estratégia para viabilizar a eficiência na persecução do objetivo. E a estratégia desenvolvida com base nas orientações de todas as entidades de saúde sérias desse país, da Organização Mundial da Saúde, do próprio ministro da Saúde, foi o isolamento. Eu peço a você, se isole. Se você tem respeito, é mais do que amor, respeito às pessoas idosas desse país, respeito aos avós e às avós, respeito às pessoas que já sofreram com doenças. Não se aglomere, mesmo que você seja uma pessoa sadia, que tenha um físico de atleta, que para você talvez pudesse ser apenas uma gripezinha. Não faça isso. Se você tem amor e respeito ao próximo, se isole. Eu sei, concordo com você, que esse isolamento tem que ter um prazo final, tem que ter um deadline. Mas no momento ainda é a hora de darmos tempo ao Estado para se estruturar. Agora presta muita atenção no que eu vou colocar agora. De nada adianta investirmos esses dias no isolamento social, pagando um preço caríssimo na economia, se o governo não acertar na mão na infraestruturação do sistema de saúde. Porque se não houver essa infraestruturação, quando você brecar o lockdown, der o break no lockdown, e as pessoas voltarem às ruas, você vai ter as mortes. Então, para que as pessoas possam voltar a conviver em liberdade nas ruas, é preciso que o Estado use esse tempo que está sendo concedido a ele, para de maneira eficiente. Ele não pode errar, margem mínima de erro. Está pronto para receber as pessoas contaminadas e cuidar dessas pessoas. E aí nós evitaremos as mortes. As pessoas contaminadas que não têm risco de perda da vida criarão os anticorpos com a cura e com o passar do tempo a gente, se Deus quiser, chegar na vacina, chegar nas drogas e medicamentos adequados para que as pessoas possam, enfim, não passar mais por isso. É assim que você enfrenta com inteligência uma pandemia. Não é só assim, mas isso faz parte dos mecanismos de enfrentamento. Bom, aí você vai dizer, professor, é legítima a medida do Estado de impor às pessoas isolamento? É legítima, é legítima. Tem sido muito comum receber centenas, acreditem, de perguntas. Lá no Facebook são mais de 200 mil alunos me seguindo. No meu Instagram pessoal são 120 mil, quase 120 mil pessoas. Fora os meus Instagrams, eu amo Constitucional, eu amo Tributário, Portal FT, que são vários. Então são centenas de mensagens que chegam diariamente. Professor, o senhor que é um constitucionalista, especialista em direito público, direito tributário, o Estado pode me proibir de ir à praia, me proibir de transitar nas ruas do meu bairro? Pode. É óbvio que se a sua pergunta viesse para mim no momento em que o país atravessasse um estado de normalidade, eu lhe diria que não, que provavelmente não. Nem mesmo no exercício do poder de polícia. Mas nós não estamos num estado de normalidade. Nós estamos diante de um caos na saúde pública, uma questão sanitária das mais graves que uma sociedade pode enfrentar. O Estado não é de normalidade, e isso justifica a adoção de medidas extraordinárias. É uma crise institucional, um estado de calamidade, de emergência generalizada. No direito, pessoal, e vou falar na linguagem muito simples, sem qualquer juridiquês, para que todos possam compreender com facilidade, é o que a gente chama de supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individuais. O Estado pode adotar medidas que imponham a restrição das liberdades individuais em prol da necessidade de tutela, de proteção das necessidades coletivas. Para proteger as necessidades coletivas, se pode impor um rol de medidas restritivas às liberdades individuais. É óbvio, sempre, como deve ser tudo na vida, com razoabilidade, com proporcionalidade, dentro de uma ponderação equilibrada de valores e uma escolha adequada dos meios menos lesivos possíveis para que essas restrições se pratiquem. Mas elas podem ser praticadas. Além da ideia da supremacia do interesse público sobre o individual, do interesse coletivo sobre o pessoal, a gente tem o objetivo fundamental da construção de uma sociedade solidária. O princípio da solidariedade social, que vai impor que alguns, em certos momentos, tenham que abdicar, renunciar, suportar perdas em prol da proteção de outros. E assim agimos sendo solidários uns aos outros. O artigo 3º da nossa Constituição
ao elencar os objetivos fundamentais, tabula no inciso 1º, que é o objetivo fundamental dessa república, a construção de uma sociedade que, além de livre e justa, é solidária. Então, existe respaldo jurídico, sim, para a adoção dessas medidas extraordinárias, implícita e expressamente, na nossa Constituição. Sequer necessária a decretação de um estado de sítio ou de um estado de defesa local em certos pontos do país. Esses argumentos que eu te dei, se bem desenvolvidos por aqueles que têm a capacidade e habilidade para trabalhá-los, esses argumentos já são suficientes para fundamentar juridicamente as medidas de restrição às liberdades comportamentais individuais em prol da persecução de uma tutela das necessidades coletivas. Professor, então o que o senhor está colocando é que nesse momento é necessário e é legítimo que se adote a medida de isolamento. Sim, eu vou repetir aqui com todo o carinho do mundo. Fique em casa. Vai chegar um momento que isso vai precisar parar. Enquanto ainda não é esse momento, fique em casa. Só saia se for imprescindível. Se cada um pensar apenas em si, sair e todos forem às ruas e alguém estiver contaminado, alguém volta para casa levando o que não tinha quando saiu de casa, o vírus. E se na tua casa, ou no teu prédio, ou na tua rua, você passar por alguém, infelizmente, sem querer, às vezes sem saber contaminar, é mais uma pessoa vulnerável que pode perder a vida. Ainda não estamos estruturados para o atendimento em massa de uma demanda muito grande de pessoas vulneráveis infectadas. Professor, beleza, então eu entendi tudo. Deixa eu mostrar os gráficos para você. O caos na saúde tem como medida de contenção, isolamento social geral, a necessidade e legitimidade, e a fundamentação e a supremacia do interesse coletivo sobre o individual e o princípio da solidariedade. Perfeito. Quem deve se isolar, salvo aqueles que precisam trabalhar em serviços essenciais ininterruptos, quem deve se isolar? Todas as pessoas. Quem mais seria atingido? Idosos e portadores de doenças. Então eu tenho que ter sim, para todas essas pessoas que não são obrigadas, que não necessitam trabalhar, a restrição da liberdade individual em prol do interesse social coletivo. E aí entra o grande problema, é que com esse isolamento ocorre uma imediata desaceleração do consumo, uma desaceleração, em alguns segmentos, uma quebra da circulação da riqueza. E muitas famílias de brasileiros, e eu falo de milhões de famílias, eu não estou falando de milhares, o nosso país tem 200 milhões de pessoas. Milhões de pessoas dependem de uma renda que é gerada por um trabalho diário. A maioria das pessoas na população brasileira não integra a classe dos ricos, não está na classe média alta privilegiada. A maioria das famílias integram a classe média operária, trabalhadora e as classes mais baixas. Eu quero te dizer que existem milhões de pessoas que, para ter o dinheiro com o qual se sustentam nas necessidades básicas, dependem de uma renda feita diariamente no trabalho informal, no trabalho formal autônomo, profissionais liberais que não são pessoas de grande lastro econômico. Não pense apenas no camelô, coitado, no vendedor da pipoca. Tem sido muito comum esse discurso. No pedreiro, na manicure, no cabeleireiro. Pense também no advogado recém-formado, audiencista, que faz o dinheiro dele semanalmente, que é casado, que tem um filho. Pense naquela médica recém-formada que está pagando a parcela do consultório, tentando formar a sua primeira carta de paciente. Pense no dentista, na moça que faz o pré-natal, que está sem atender. Pense no arquiteto que não está pegando o projeto. Então, o profissional liberal, o autônomo, o trabalhador informal, o pequeno empresário. Pense naquela pessoa que alugou no shopping um espacinho, montou a loja, na crise já está tendo dificuldade de bater a meta, a receita contra a despesa, fechar o caixa em dia e o shopping está fechado. No dono da lanchonete, a lojinha de sucos ali na esquina, o dono da banca de jornal. O pequeno empresário que tem uma ótica de óculos, que não está tendo uma requisição para fabricar o óculos. O pequeno empresário que, como eu, tem uma escola, um cursinho preparatório que está fechado e que as pessoas não estão comprando os cursos. Pense em milhões de brasileiros que não têm estrutura para suportar ficar um mês sem receber renda. As pessoas têm dívidas, e se você não tem dinheiro, o que é que você faz com suas dívidas? Você não paga. Isso, com o dinheiro do que você pagaria, alguém contava para pagar as dele, também não pagará.
Esse isolamento, com uma parada, uma quebra total, um lockdown horizontal no país, vai fazer com que tenhamos inadimplementos em efeito cascata. Vai fazer com que pessoas físicas que empregam pessoas físicas demitam os seus empregados. Se você não tiver receita, se você é alguém que vive do dinheiro, você imagina, você é um motorista de táxi, um motorista de Uber, e você não está tendo cliente. E você tinha uma empregada em casa até ontem, eu tenho até hoje, ou de repente não sabe se vai ter até o fim do mês. Você vai poder manter sem pagar? Pode ser que você tenha, como pessoa física, que demitiu uma outra pessoa física. E aí será uma família sem salário, sem dinheiro para fazer mercado e feira na semana que vem. Imagine o empresário pessoa jurídica que tem 8 funcionários, 5 funcionários, cara, esse cara é um batalhador, ele gera emprego para 10 famílias, que o emprego nunca é só para a pessoa que é empregada, a renda é para a família. E como é que ele vai ficar sem receita? Sem receita, como é que você paga a tua folha de salário? No meu curso, eu estou desesperado. Eu estou há 10 dias praticamente sem vender nada. E eu tenho praticamente 40 funcionários que eu amo, são meus amigos. E como é que eu vou pagar uma folha de salário sem receita? Percebe? Essa realidade hoje é de milhões de pessoas. O Brasil, permitam mostrar um gráfico. As pessoas que geram emprego no Brasil, os empregadores no Brasil, a imensa maioria, são de pequeno porte. Não são de médio e grande porte. Esse aqui até tem um lastro, tem fundo, tem investimento, tem aplicação para no momento de crise suporta 2, 3, 4 meses, um mês. Esse aqui não suporta uma semana, sem receita. Ele fica endividado. Então, hoje, a medida que tem que ser tomada, que é a do isolamento social geral, ela é uma medida que alimenta o caos econômico. E quanto mais durar o isolamento social, mais rápida será a propagação, a propulsão do caos econômico. É esse gráfico aqui que eu preparei. Vocês me desculpem, aqui está um pouquinho manchado, tá? Minha filhinha derramou um pouquinho de suco aqui, tá? Então, o caos da saúde impôs uma medida de contenção para não propagar o vírus, que é o isolamento social geral. Só que essa medida de contenção é o combustível de propulsão da expansão do caos econômico. Quais são os efeitos nocivos, lesivos do isolamento? Olha esse gráfico aqui agora. O isolamento tem efeitos lesivos. Ele gera o caos econômico. Eu divido esse caos econômico aqui em 2 pilares, o caos fiscal e o caos trabalhista. Do momento em que quem está trabalhando não pode ir para a rua trabalhar e fazer o seu dinheiro do dia, a sua corrida do dia, para de trabalhar, para de ter salário. Salário é remuneração pelo trabalho. Aprendi isso no meu comecinho da faculdade de Direito. Nem precisava. E as pessoas ficando desempregadas, as pessoas sendo demitidas e as pessoas que são autônomas ficando sem salário, isso gera miséria, isso gera pobreza, isso gera desespero, isso gera fome. O caos fiscal. Você acha que as pessoas sem dinheiro para comer vão pagar tributo? Por quanto tempo o Estado vai suportar ficar sem receita? E eu tenho um desequilíbrio total na relação do Estado com a sociedade. Aí eu chego no caos social, que é o caos pleno, gerando desemprego, pobreza e aumentando violência. Então, o que é que a gente precisa perceber? Que nesse momento, o fundamental são 2 coisas: conter a expansão do vírus e fazer infraestrutura no sistema hospitalar. A infraestrutura no sistema hospitalar não é a nossa parte direta, é a parte do governo. A nossa parte é conter a expansão do vírus, é ficar em casa. E aí percebam, eu não sei se eu posso chamar de solução, porque solução é quando você apresenta algo que resolve o problema. E talvez seja um pouco soberbo, seja um pouco arrogante eu falar solução né? Não é tão simples, mas talvez o caminho para a solução passe por aqui. O Estado tem que ser preciso, eu vou repetir isso mais uma vez, para nesse tempo que ele está tendo de isolamento social geral, e não pode ser por muito tempo, ele tem que acertar na mão, estruturando o sistema hospitalar, para que, havendo a volta das pessoas à convivência em sociedade e havendo um aumento do número de casos, esses casos sejam levados à cura e não haja morte, porque o sistema vai estar pronto. Pessoas morrem em alguns lugares que chegam no hospital e não podem ser atendidas, aí morrem. Mas se o sistema hospitalar estiver pronto, não haverá o caos da saúde, você resolve o problema da saúde. Então, é preciso que, na minha visão, respeitando todos os pensamentos diferentes dos meus amigos e amigas, dos meus novos amigos e amigas que ora me assistem aqui, vejam, com muita prudência, com muita cautela, sem fanatismo, sem argumentos passionais, sem radicalismos, sem ofensas, penso que é preciso que se defina um prazo para esse isolamento,
para que essas pessoas possam voltar a conviver e a gente voltar a acelerar o consumo, a economia, a circulação da riqueza para aliviar as pessoas que vão ficar desempregadas e muitas já estão desesperadas. Desesperadas. Professor, e aí? Estabeleceu-se um prazo, vamos supor, teoricamente, a título de exemplo, 1º de maio, aguentar o mês de abril, com a economia parada, para muita gente vai ser terrível, vai ser a morte em vida para muita gente. E aí, como é que volta depois? Todo mundo vai para a rua? Penso eu aqui, nos meus humildes momentos de reflexão, que deveria haver um controle, uma política de planejamento para que as pessoas possam voltar à vida em normalidade. Se a gente consegue, vou dar um exemplo muito bobo, mas estimula o pensamento, se a gente consegue fazer um revezamento de circulação de veículos, de placas, a gente pode pensar num revezamento para que venha-se moderadamente, dentro de um planejamento inteligente, qualquer que seja ele, e eu não tenho esse planejamento aqui para te oferecer. A gente pode, inclusive, pensar em construí-lo junto, para que na volta das pessoas ao convívio em sociedade, isso seja feito dentro de algumas regras, para que a gente evite a aglomeração plena novamente, um país de 200 milhões de pessoas. Controle de revezamento nas aulas nas escolas, de repente presencial segunda, quarta e sexta, se tem 2 escolas vizinhas com a mesma linha de ônibus, você faz uma alternância, ou seja, algo a se pensar e se desenhar. A gente vive algo que nunca foi vivido, a gente nunca viu uma pandemia desse nível. Então é algo para ser construído, não há fórmula pronta, tem que ser construída pelas pessoas com massa cinzenta, com capacidade intelectual, com boa vontade e amor ao país. Então, que haja um retorno, por exemplo, as pessoas de risco ainda ficam por mais um momento em casa, ficam numa segunda quarentena, e as pessoas que precisam trabalhar e não são do grupo de risco, iriam às ruas com alguns revezamentos inteligentes. Então eu penso que o grande desafio é conseguir, num curto intervalo de tempo, infraestrutura para o sistema hospitalar ficar pronto para aguentar a pressão, para que você possa começar a liberar as pessoas para restabelecimento de uma vida comum. Hoje, presta bem atenção para você não interpretar errado o que eu estou colocando, eu defendo abertamente o isolamento. Eu entendo que nós precisamos ficar isolados, pedi isso algumas vezes. Eu respeito quem pensa diferente, respeito quem entende que tem que ir para as ruas, que atleta pode ir para a rua, todo mundo tem o seu direito de dizer o que pensa, mas eu também tenho o meu direito de não concordar, como você também. E o que nós todos temos como dever é nos respeitarmos de maneira ordeira. Nós temos vivido, pessoal, um momento na nossa sociedade em que o ódio está imperando, em que está faltando respeito, está faltando amor, está faltando a capacidade de nos compreendermos e nos tolerarmos nas diferenças. A gente vem vivendo uma polarização que tem destruído famílias, tem destruído amizades, e as pessoas estão ficando alucinadas. Então, ainda que possamos pensar diferente, que não nos falte o respeito, a tolerância, porque penso eu, como um cristão que sou, que é a base do amor que se constrói a possibilidade de convivência. Se você vivesse sozinho, você pode falar o que você quiser para quem você quiser, nem teria outro. Mas quando você convive, coexiste, coabita, é preciso tolerar, é preciso respeitar. Então, ao meu pensar, para já aqui me despedir de vocês, o grande desafio do país nesse momento é achar o caminho para a infraestruturação, para a preparação do sistema hospitalar, é manter as pessoas durante esse tempo em casa e que esse tempo seja o mínimo possível para que a gente possa salvar a economia do país. Eu fiz alguns gráficos aqui. Olhem bem, o isolamento social gera a quebra do dinheiro, olha o meu dedo aqui, a quebra da circulação do dinheiro, desaceleração agressiva do consumo e da circulação do capital. O que é que acontece com os empregadores? Diminuição ou perda de receita, e aí não importa se é empregador, pessoa física ou jurídica, vai gerar o quê? Demissão de pessoas e quebra. Você está vendo? Essa é a lógica, diagramada no mapa mental. Disso aqui, ó, esse caos em rápido tempo vem para quem? Para quem vem o caos em rápido tempo, o caos econômico em rápido tempo? Para as pessoas que dependem da receita habitual e contínua e não possuem lastro. Ou seja, pessoas que não têm reservas, não têm fundo, não têm poupanças. Quem são essas pessoas? Podem ser profissionais liberais, intelectuais, como médicos, advogados. Podem ser profissionais, trabalhadores autônomos, trabalhadores informais e pequenos empreendimentos, pequenos empreendedores, pessoas jurídicas de pequeno porte. Vou voltar a mostrar na tela. O Brasil é feito muito mais de pequenos fornecedores, de pequenos empregadores do que de grandes. É muito mais isso aqui do que isso aqui.
Eu quero te falar disso aqui, ó. Lê. Lê. Você conhece alguém que está aí sofrendo, chorando, desesperado, porque tem uma pequena loja que não está vendendo nada? Alguém que investiu todo o seu dinheiro e sua vida e trabalha diariamente num bar que está fechado, num cinema ou num teatro? Alguém que juntou todo o dinheiro que teve na vida para montar um restaurante, um curso, como eu montei um curso preparatório, um pequeno hotel, um hostel? Alguém que vive dirigindo táxi e Uber? Alguém que é vendedor de roupa? Você na crise agora compra roupa? Você sai de casa para comprar roupa? Nem pode. Você recebe na sua casa um vendedor de roupa? Esse cara vai viver de quê? Vai comprar o leite do filho dele como? Sem querer dramatizar. É uma análise real. Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, manicures e cabeleireiros, arquitetos, dentistas, médicos, advogados, professores, atletas, faxineiros, jardineiros, cantores, artistas. Professor, você tem a solução ideal? A solução ideal seria a vacina ser distribuída gratuita para todo mundo tomar. Vai demorar para chegar nisso. A gente nem sabe se vai chegar. Tomara que chegue, mas até lá não dá para esperar. Esse tempo é maior. Investimento pesado, gente, num plano de ações de saúde para que salvemos essas pessoas que serão atingidas. Sabe por quê, gente? Por quanto tempo será possível esperar? Por quanto tempo será possível esperar? E aí, essa é a pergunta final. Isolamento social versus colapso. Quanto tempo? É uma bomba relógio que está na mão. Se demorar, ela explode. Nós, repito, como falei no início do vídeo, para sairmos do ataque das cobras, estamos correndo sem nos darmos conta, muitos não se deram ainda, para dentro da jaula dos leões, e lá dentro vai ser carnificina. Se a economia quebrar, gente, muito mais gente vai morrer. De novo, para ninguém ao final desse vídeo dizer, poxa, legal, o professor fala bem, mas está defendendo que tem que ir para a rua. Eu estou defendendo isolamento. Eu só estou aqui querendo refletir com vocês e pedir a vocês uma ajuda para juntos construirmos a formação da solução, no sentido de que o isolamento não pode ser permanente. Ele tem um tempo de suportabilidade, porque é como na vida, às vezes você, para correr de um bandido que está aqui, você corre e se entrega para o outro que vai atirar sem pena. Então correr para essa direção não lhe salvou, retardou o seu problema. É isso. Peço a você que, se você gostou dessas reflexões colocadas com respeito, sem nenhum sentido de querer dizer que eu tenho uma solução, porque não tenho, minha intenção aqui é convocar você para pensar junto comigo. Eu peço a você que se inscreva aqui no canal, me ajude, participe. Se você tiver algum amigo que estuda direito, estuda para concurso, para a prova do exame de ordem aqui, existem muitas aulas gratuitas no meu canal. Ajuda essa galera aí, meus alunos e alunas, eu dou aula de graça quase todos os dias, inclusive agora, na quarentena, estou dando aula todos os dias de graça de direito constitucional, direito tributário, ensinando as pessoas que estão começando a advocacia a fazer peças processuais aos domingos, gratuitamente, todo dia. Siga aqui o canal, e se você acha que esse vídeo ficou legal, deixa o seu like, dá um likezinho aí e compartilhe, para que a gente possa estimular na mente das pessoas de bem desse país essa reflexão do quão é importante nesse momento ficar em casa e do quão será importante que rapidamente o governo estruture os hospitais para que a gente possa aos poucos voltar ao normal, a uma vida no dia a dia, e que esse retorno seja dentro de um plano estratégico inteligente, moderado e controlado. Valeu? Que Jesus nos abençoe. Se você veio aqui até o final com 40 minutos de vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Você realmente é alguém que, assim como eu, está preocupado. Que Papai do Céu, do alto da sua misericórdia, possa cuidar do nosso país e da nossa nação. Valeu, minha gente. Um grande beijo a todos.